Fala aí, Carabilhar, hoje eu tô mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Godzilla e Kong Novo Império mais uma vez. E estarei falando aqui sobre algo que foi uma coisa que eu dei algumas leves especuladas enquanto estava sendo lançados trailers, TV spots, teasers. Dei uma leve especulada a respeito disso. E depois acabou saindo o filme, obtivemos a resposta, eu nunca mais comentei sobre isso. Eu gostaria de fazer um vídeo só comentando brevemente sobre isso, porque também é um detalhe que passa um pouco despercebido e só é mais uma curiosidade mesmo. Não é algo extremamente relevante, nem para a lore, nem para nada, é só mesmo uma curiosidade que acaba passando assim despercebido no meio de tudo que acontece no filme. Que é a respeito sobre algo que está na tecnologia do Seals, de certa forma, que é o portão do Seals. O portão do Seals feito com um tecido eletromagnético orgânico, como é descrito pelo Trapper, né, pelo caçador lá no filme. Aquele portão que abre a entrada para o local onde seria a vila dos Seals, dentro da Terra Oca. Bem, enquanto estavam saindo os trailers, isso foi mais especificamente visto pela primeira vez no trailer 2 e depois foi visto em outros trailers, como o trailer chinês, por exemplo. Eu pelo menos fiz algumas especulações do que poderia ser. Inclusive, um dos meus chutes teria sido que seria um ovo ou casulo da Mothra, justamente por ter uma leve semelhança com o que teria sido visto lá em Godzilla 2 King of the Monsters. No final, nós vimos depois em um dos trailers chineses que era um portal sendo aberto para que o Kong entrasse. E depois, quando nós vimos no filme, finalmente isso realmente é um portal. No filme nós vemos quando os nossos personagens, no grupo da Monarch, vai até o vilarejo Yui, eles se encontram isso que é descrito pelo Trapper, pelo caçador, como um material orgânico, um campo eletromagnético orgânico. E a Gia simplesmente abre esse portal e ele aparentemente se reconstrói após ser aberto, porque depois ele aparece fechado. Depois nós vemos também em outro momento que o Kong entra por esse portal enquanto os Seals abrem esse portal. Isso é algo interessante que a gente vai comentar daqui a pouco. E também no final nós vemos que esse portal ele é congelado e quebrado, então ele não se regenera completamente nessas situações. Mas o que seria esse material? O que exatamente é isso? Bem, isso sim é respondido no filme. No final do filme, depois da batalha, nós vemos a Mothra reconstruindo isso daí. E ela reconstrói isso com a mesma seda que ela usava. Nós vimos a Mothra, nesses filmes clássicos, que na forma larva ela tinha a habilidade de cuspir uma seda. E essa seda seria o que ela usa para fazer o seu casulo. Ela usa tanto para montar seu casulo, tanto para imobilizar inimigos. No Monsterverse, em Godzilla King of the Monsters, nós vemos um diferencial da Mothra do Monsterverse. É que, enquanto as outras encarnações da Mothra perdiam essa habilidade quando entravam na forma de mariposa, a do Monsterverse continua com essa habilidade de cuspir essa seda. E ela usou isso em Godzilla King of the Monsters para enfrentar o Ghidorah, prendendo o Ghidorah contra um prédio. E agora, em Godzilla e Kong Novo Império, ela usa isso para prender para prender a boca da Shimon em um momento e prender alguns dos grandes primatas também durante a batalha na Terra Oca. Então, seria a mesma seda usada para montar um casulo. E no final do filme, após o Scar King, a Shimon congelar esse portal para que o Scar King quebrasse e invadisse a vila dos Seals com alguns dos grandes primatas e a Shimon, onde ocorreria a batalha final. Após aquilo ser quebrado, a Mothra no final do filme, depois da batalha, reconstruiria esse portal usando sua seda. Então essa seda seria o mesmo material usado para fabricar esse casulo, seria feito para fazer esse portal. Então realmente o que eu especulei lá atrás não estava completamente errado, porque de certa forma é o mesmo material do casulo. O que eu especulei talvez ser um casulo realmente é o mesmo material do casulo. Seria algo que seria forte para proteger a larva que estaria dentro se transformando em mariposa, certo? E há um recurso que a Mothra teria para reconstruir e proteger os Seals de lá dentro. Então, ela usaria isso e seria o mesmo material mesmo material do casulo. Então nós temos resposta do que é esse portal. Mas ainda resta uma dúvida. Como é que ele se regenera? Como é que ele é aberto pelos Seals? Bem,
A parte de regeneração, nós não temos muitas respostas, não temos nenhuma resposta oficial no momento, na verdade. Quem sabe quando lançar realmente a novel, e de novo, tô mencionando que é a novel, eu não vou confiar em qualquer coisa que sai da novelização que tá um telefone sem fio. Eu vou estar aceitando mais respostas quando as pessoas realmente lerem a novel, porque ninguém leu a novel e tá espalhando um monte de coisa por aí. Então, quando lançar a novel oficialmente, eu conseguir ler a novel, eu vou estar acreditando mais nas coisas. Mas, enfim, talvez a novel traga umas respostas de como aquilo se reconstrói. Mas o que nós podemos assumir, por enquanto, é que simplesmente quando tá algo perto do outro, teria, de alguma forma, se conectaria, meio que cicatrizando o dano, que seria talvez uma forma biológica de, caso aconteça algum corte no casulo, ele mesmo se reconstruiria para proteger a larva em processo de metamorfose. Mas de novo, isso é só um achismo, não temos nenhuma resposta concreta a respeito disso. E como que os Silves abrem aquilo? Porque os Silves realmente eles giram uma roda, o que faz com que o portão seja aberto. E como que isso funcionaria se aquilo é o cedo da Mothra? Não faz muito sentido, mas nós podemos especular um pouco. Girando aquela roda, talvez começasse a puxar as cordas, porque aquilo seria, se não me engano, mais ou menos o mesma, entre aspas, tecnologia, mesmo engenharia usada antigamente em barcos à vela, navios à vela, né? Tipo navio pirata, para erguer ou abaixar as velas, coisas do tipo. Então as cordas estariam conectadas naquilo e puxariam esse tecido, permitindo com que ele se abrisse, meio que rasgando ele no meio, e depois, quando as cordas fossem fechadas, o tecido acabaria se cicatrizando novamente. Como eu disse, nós não temos uma resposta concreta a respeito disso, e isso é só especulação e diversão assim pra conversar teorizando detalhezinhos do filme pequenos. É isso que eu acho divertido de conversar. Mas enfim, é só uma curiosidade mesmo sobre este portal ser feito no mesmo material do casulo da Mothra, né, como nós vimos no final do filme, e dando uma especulada sobre como funciona para abrir e fechar isso daí. Enfim, é divertido de se teorizar. Quem sabe nós teremos alguma resposta na novel, embora eu não bote fé nisso. Mas enfim, demais é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou estar muito provavelmente trazendo mais vídeos assim que não são mega reveladores, mas divertidos de conversar. Então, se vocês tiverem ideias aí do que conversar, digam nos comentários. Eu já estou anotando comentários de vídeos passados para conversar aqui também. É sempre muito legal. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Servidor e redes sociais estarão na descrição. Até o próximo vídeo. Falou!